João capítulo 6, o versículo da besta, 666. Tem aí, João 6, 66. É o versículo da besta, é 666. Olha o que diz. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O pessoal abandonou Jesus. Foi embora. Já era difícil acreditar em Jesus e os poucos que acreditaram deixaram de acreditar. Era muito difícil acreditar no que Jesus estava falando e os poucos que acreditaram nele deixaram de acreditar e foram embora, o abandonaram, deixaram de segui-lo. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, que hora? O que foi que Jesus fez dessa vez que gerou essa crise de fé e esse abandono do discipulado? O que foi que Jesus falou? O que aconteceu? Que hora é essa? O que está acontecendo aqui? Que momento é esse da relação de Jesus com essas pessoas e por que elas o abandonam? Então essa história vai começar, na verdade, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, mas para nós começa aqui no capítulo 6, o versículo 1, quando a palavra de Deus nos diz que Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia. Então lembra, o mar da Galileia está aqui no norte, o sul está lá, Jerusalém é lá, Rio Jordão, no meio do caminho entre aqui a Galileia e Jerusalém, o Mar Morto, mais lá para o sul, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, aí Jerusalém, por ali assim. Aí que Mar da Galileia, Jesus atravessa de uma margem para outra. Como assim o mar tem margem? É um lago, né? Lago de água doce. Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, é água doce. Uns 14 quilômetros de largura por uns 20, 21 de comprimento. Então Jesus sai da margem daqui, de Cafarnaum, onde morava Pedro. A casa de Pedro ficava em Cafarnaum, a aldeia de pescadores aqui, bem à margem do Mar da Galileia. E Jesus então vai com seus discípulos para a outra margem, atravessa, e aqui na outra margem ele começa a ensinar, e diz a Bíblia que grande multidão continuava a seguir a Jesus, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Então a fama de Jesus já tinha se espalhado, ele já era uma pessoa popular e era seguido por multidão. E lá do outro lado da margem do Mar da Galileia, então Jesus está com essa multidão e vai chegando à tarde, o dia vai chegando para o pôr do sol ali, e Jesus então fala com Filipe. Onde compraremos pão para o povo comer? Versículo 5 do capítulo 6. Aí o Filipe diz assim, mestre, olha, não vai dar, porque é muita gente, não tem dinheiro suficiente para comprar pão e nem padaria que produza tanto pão para esse pessoal. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então não tem como alimentar esse pessoal. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus já tinha em mente o que fazer no versículo 6, e só fez essa pergunta para colocar Filipe à prova, até que vem André, irmão de Simão Pedro, versículo 8, e diz, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus manda que a multidão seja organizada, que todo mundo se sente, se organize, e aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus então tomou os pães, 5 pães daquele menino, versículo 11, Jesus então tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez assim também com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, João 6,12, todos receberam o suficiente para comer,
disse Jesus aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. E eles então ajuntaram, sobraram 12 cestos. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 cestos de pães que sobraram, essa numerologia simbólica da Bíblia Sagrada. E depois disso, depois desse sinal miraculoso da multiplicação dos pães, então o versículo 14 diz que depois que a multidão viu esse sinal miraculoso, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que a multidão queria fazê-lo rei à força, então Jesus se retirou, se recolheu, ficou sozinho, se escondeu. Versículo 16: ao anoitecer, aí o sol já se pôs, já está escuro. Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, vieram do monte, da relva onde eles estavam ali, desceram o monte, desceram para o mar, pegaram um barco e voltaram caminho de Cafarnaum, atravessando de volta para casa, para sua aldeia, para sua casa. E quando eles estão no meio, mais ou menos, do lago, já tendo remado uns 5, 6 quilômetros, uma tempestade começa a se formar, aquele nevoeiro, aquela coisa assustadora, e eles observam que vem alguém andando sobre as águas, e diz a Bíblia Sagrada que eles ficaram aterrorizados, no versículo 19. Ficaram aterrorizados, e então Jesus se pronuncia. Ele que vem andando sobre as águas, Jesus se pronuncia e faz uma declaração que é difícil de ser assimilada. Que para nós é uma declaração muito trivial, mas para esse pessoal aqui nada a ver. Ele diz: sou eu. Eu sou, não tenham medo. Por exemplo, se você está num hotel com a sua família, ou se a porta da sua casa está trancada e você chega, você bate na porta, alguém diz: quem é? Você fala: sou eu. Aí todo mundo abre a porta fácil, identifica a sua voz, tranquilo, calmo, e é normal, é o trivial. Bateu na porta, quem é? Sou eu. Só que, para esse pessoal, eu sou eu, não é assim não. Porque eu sou é aquele que falou com Moisés lá na sarça ardente no Egito, no deserto do Egito. Quando Jesus diz: não tenham medo, sou eu, ele está dizendo: não tenham medo. Esse que vem sobre as águas é o mesmo que falou com Moisés lá. Eu sou está vindo ao encontro de vocês. Isso é assustador mais ainda do que alguém que vem sobre as águas. Aquele que falou com Moisés, aquele que mandou Moisés tirar as suas sandálias porque estava em presença do santo, então tinha que tirar as sandálias, aquela reverência necessária ao Deus que se pronuncia, que se manifesta. Então é esse que falou com Moisés, que vem ao nosso encontro andando sobre as águas. Sim, é esse mesmo. E é Jesus. Então vem Jesus andando sobre as águas e é o eu sou que caminha sobre as águas. Segue aqui, eles chegam do outro lado e diz a Bíblia no versículo 25 que o povo percebeu que Jesus não estava mais do outro lado da margem. E por que o povo percebeu? Porque eu acho que quando os discípulos na noite anterior viram que Jesus estava demorando para chegar, pegaram um barco e foram embora. A multidão ficou observando se Jesus tinha embarcado junto com os discípulos. Não, Jesus não embarcou. Jesus entrou no barco com os 12? Entrou? Não entrou, então ele está por aqui. Vamos ficar aqui que ele está por aqui, deve estar em algum lugar aqui. Amanhece o dia, bom, não está. Não está aqui. Onde ele foi? Cadê ele? Procura, não acha. Vamos atravessar e ver se ele foi embora. Ele devia estar no barco já, a gente não viu, sei lá o quê. Foram, tanto que quando eles chegam do outro lado lá,
encontram Jesus e eles perguntam no versículo 25, mestre, quando chegaste aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Nós não vimos. E Jesus simplesmente ignora a pergunta que eles fizeram, não dá a menor importância a essa pergunta, como é que foi que o senhor chegou aqui, quando foi que o senhor chegou aqui, e faz uma outra declaração que é indigesta. A verdade, versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus diz assim, olha, vocês vieram, atravessaram a margem, vieram atrás de mim, não porque vocês entenderam o sinal, mas porque vocês ficaram de barriga cheia do outro lado. Vocês comeram do pão que eu multipliquei, ficaram satisfeitos, e vocês querem é mais pão, vocês querem é mais satisfação, vocês querem é mais barriga cheia. Vocês não entenderam o sinal. O sinal miraculoso, o milagre não é um fim em si mesmo, é um sinal. Onde começa essa história de sinal? Estranhamente, começa lá no Êxodo. Lá na sarça que está incandescente, falando com Moisés, a voz de Deus se pronuncia com Moisés e diz, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, vá até o Egito e tira o meu povo de lá. Fala com Faraó para que ele deixe sair o meu povo, para que o meu povo me adore. Eu vou levar o meu povo para uma terra de liberdade. Eu vou libertar o meu povo, tirar o meu povo da escravidão. Fala para eles, para o Faraó, que eu falei com você. E aí o Moisés diz assim, bom, primeiro qual é o seu nome? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Falei, mas qual é o seu nome? E Deus então responde a Moisés e responde um nome impronunciável. Mas na tradição de Israel, o nome que Deus teria respondido a Moisés é Eu Sou. O Eu Sou falou com Moisés. E o Moisés diz assim, tá bom, o senhor desculpa aí, eu sou, mas o senhor quer que eu chegue lá no Egito e diga que uma plantinha pegando fogo falou comigo e eu vou libertar o povo de Israel lá do Faraó. E o senhor acha que eles vão acreditar. Aí Deus diz assim, o que você tem na mão? Tem um cajado, joga no chão, virou uma serpente, pega a serpente, virou cajado. Aí o Moisés fala, boa essa gostei. Mas e se eles não acreditarem? E Deus diz, pegue água e derrame no chão. Moisés derrama água no chão, e enquanto Moisés derrama a água se transforma em sangue. E então, em Êxodo capítulo 3, Eu Sou fala para Moisés, eles vão acreditar em você por causa desse sinal. Então, o que é um sinal miraculoso? É um selo de autenticação. É Deus dizendo, acreditem no que esse cara está falando, é verdade. Olha o que ele é capaz de fazer, olha como o meu poder se manifesta na vida dele. Por que o meu poder está se manifestando fazendo esse negócio que não tem nada a ver, a água cair e virar sangue? Por quê? É um sinal. É um sinal. É uma forma de autenticar a pessoa e seu discurso. É um referendo divino. É uma mensagem cifrada que está dizendo, olha, esse cara é o que ele diz que é. E o que ele está falando é digno de crédito. Não foi sem razão, portanto, que o primeiro sinal miraculoso que João narrou foi Jesus transformando água em sangue num casamento em Caná da Galileia. Um sinal de que ele, Jesus, é mesmo quem ele está dizendo que é. De que ele deve ser, que ele é digno de crédito, e que Deus está batendo um carimbo de autenticação na pessoa de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, em vez de vocês entenderem que a multiplicação dos pães e todo o resto que eu estou fazendo
É sinal. Vocês estão presos no sinal e não estão entendendo o que o sinal quer dizer. O sinal aponta para mim e vocês ficam olhando para o dedo. É isso que Jesus está dizendo. Aí eles dão uma de desentendido e dizem assim, bom, e o que a gente deve fazer então? Versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que Deus quer que a gente faça? Aí Jesus diz, que vocês acreditem no que eu estou falando. É isso que Deus quer que vocês façam. Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que vocês acreditem quando eu estou dizendo, eu sou o Messias, eu sou o eu sou, que vocês acreditem nisso. Aí os caras continuam dando uma de desentendidos. Que sinal miraculoso o Senhor vai fazer para a gente acreditar no Senhor? Porque o Moisés, esse papo de sinal aí a gente sabe. Isso é Moisés que fez sinal lá atrás. Então que sinal o Senhor vai fazer? O Moisés lá atrás, ele fez um sinal. O maná caía do céu. O pão do céu caiu. O maná caiu enquanto a gente andava pelo deserto. Caía pão do céu para a gente comer. Então é claro que o Moisés era um enviado de Deus. E o Senhor vai fazer que sinal? Jesus devia estar cansado já desse pessoal. Mas aí ele diz assim, olha, vou dizer para vocês uma coisa, versículo 32. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o meu Pai é que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Aí eles falaram, e cadê esse pão? Aí Jesus, eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 38. Eu desci do céu. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Porque os pais de vocês, os seus antepassados, comeram o pão lá no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu sou, viverá para sempre. Versículo 27. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Versículo 40. A vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 43. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, os antepassados de vocês comeram o pão no deserto, mas morreram. Agora, quem come do pão que eu sou, tem a vida eterna, permanece para sempre. Eu vou ressuscitar no último dia, eu vou trazer da morte para a vida. E vocês só estão querendo um pão que leva vocês até o túmulo. Mas eu estou falando de um pão que leva vocês para além do túmulo. É isso que eu estou falando. E vocês têm que comer da minha carne. Ele diz aí no versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa, que o Pai que me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa.
Este pão é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Versículo 53. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Desta hora em diante, muitos dos que haviam crido nele voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Comer o quê? Da minha carne e do meu sangue. Como é? Comer da minha carne e do meu sangue. Não, não é possível. Aí o Senhor foi longe demais. Sabe por quê? Porque o primeiro casal lá no Gênesis era vegetariano, tá ligado? Sabia dessa? Adão e Eva eram vegetarianos. Capítulo 1 do Gênesis termina dizendo que Deus deu ao primeiro casal como alimento tudo aquilo que nasce da terra, mas não falou que eles podiam comer os animais. Só depois do dilúvio, no capítulo 9 do Gênesis, deixa eu achar aqui. Acha aí na sua Bíblia. Gênesis 9. Só depois do dilúvio, pessoal. 9:3. É que Deus diz assim, ó: tudo que vive e se move é sagrado. E alimenta de horizontes. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como eu lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, inclusive os animais. Mas não comam, Gênesis 9:4. Não comam carne com sangue, porque o sangue é vida, e vida nenhum homem, nenhum ser humano pode comer. Nenhum ser humano pode tomar vida para si, porque vida pertence a Deus. Só Deus pode dar vida, e portanto só Deus pode tomar vida para si. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em 9, versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Está aqui porque a gente não pode matar os outros. Por que a gente mata boi, vaca, frango e está tudo certo? Deus não vai lá prender o açougueiro. Assassino de boi, vai preso. Vai no matadouro lá e prende-o. Pode, porque Deus falou que pode. Matar vaca pode. Agora, matar ser humano não pode. Por quê? Porque o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E não pode comer carne com sangue. Por que não pode comer carne com sangue? Porque a vida está no sangue. Dessa compreensão é que surge na tradição de Israel, e os judeus ortodoxos até hoje não comem carne com sangue, essa é comida kosher. É carne com sangue drenado. O sangue vai para a terra e come-se a carne sem sangue. Porque não pode comer carne com sangue. No Deuteronômio se diz que comer carne com sangue, e principalmente carne humana com sangue, imagina, canibal, uma coisa canibalesca assim. Canibal, comer gente, comer carne com sangue,
Isso é o absurdo de uma coisa inexpugnável, assim, um negócio que é inadmissível. E que é associado no Deuteronômio com a maldição de Deus sobre Israel, quando Israel é infiel. Deus diz assim, olha, se vocês me abandonarem, eu vou amaldiçoar vocês, e vocês vão chegar a um limite de brutalidade, de animalidade, de bestialidade, que vocês vão comer a carne, o pai vai comer a carne do filho. Então, para Israel, essa ideia de comer a carne com sangue é um negócio asqueroso, inominável, é inadmissível, porque Deus falou que não podia fazer. No livro de Isaías está dizendo que a maldição de Deus contra os inimigos de Israel seria essa: os inimigos de Israel seriam comidos. Jezabel, a esposa do rei Acabe, aquela Jezabel que jurou a cabeça do profeta Elias, lá que enfrentou os profetas de Baal, sabe essa história da Bíblia? Então, Jezabel, ela foi comida pelos bichos. Os bichos comeram a carne e lamberam o sangue de Jezabel. Então, quando Jesus diz, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue, os caras falam assim, não dá mesmo, isso não dá, chega. Porque Jesus vem dizendo, olha, eu sou o profeta que Moisés disse que deveria vir. Aí o pessoal olha para ele e diz, ok, tudo bem, parece que é mesmo. Os sinais que você está fazendo, parece que dizem que você é o profeta. Olha, eu sou um rei semelhante a Davi. Ok, parece que sim, os sinais que você está fazendo, parece que sim. Falou, mas eu sou o Messias. Messias, bom, que você é um profeta, tudo bem. Mas que você é um Messias semelhante ao rei Davi, aí já é mais, ok, tudo bem. Mas eu sou o Messias, não só um rei para Israel, eu sou para o mundo todo, assim, salvador do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, um Messias que a gente espera que seja um leão, é um Cordeiro. Ok, vai, tudo bem, mas não só para Israel, é para o mundo todo. Para o samaritano também. Para o romano também. Para o sírio também. Tá bom, ok, tá bom. Eu sou Deus. Ok, tudo bem. E você tem que comer minha carne e o meu sangue. Não dá mais. Foram embora.